Bom dia, alunos, tudo bem? Então, aqui é a Tenente Fonseca e hoje estaremos juntos para falar um pouquinho sobre arte no Enem. Então, vamos começar resolvendo algumas questõezinhas. Então, nessa primeira questão, a gente tem a imagem de um painel, né, de um grafite que foi feito por um artista que se chama Espeto. Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do norte do Brasil em uma turnê com a banda O Rapa. Revista Zup, número 19, 2010. Eu acredito que vocês tenham reparado que a gente tem alguns hiperlinks. Por quê, gente? O Enem, às vezes, ele traz algumas referências de músicas, de filmes, enfim. Eu acredito que é importante que vocês conheçam para dar uma agregada aí, né, nas referências que vocês têm. Então, eu coloquei hiperlinks para que vocês possam aí pesquisar a respeito destes artistas. Então, é só clicar em cima que você vai para um site que fala um pouquinho a respeito desses dois artistas mencionados, beleza? O que ele pede pra gente? O grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos. Então ele quer saber o que a gente tem de elementos da cultura brasileira aqui nessa imagem. Não sei se vocês vão lembrar, mas nos anos anteriores a gente estudou a respeito da leitura de imagens. Então vamos pensar quais são os elementos importantes quando a gente olha para essa cena? Vai lá, a gente sabe que é um grafite. Esse grafite está representando cenas de um cotidiano. Além das cenas do cotidiano, aqui a gente tem um elemento que parece que se remete à questão da escravidão. É uma corrente, né, sendo quebrada. Então, talvez uma crítica social. Tá, agora, qual o estilo desse grafite? Eu acredito que o estilo desse grafite é estilogravura, né? Tá, agora vamos ver quais são as opções que ele traz pra gente. Influência da expressão abstrata. Aquela obra, ela é abstrata? Ela não é abstrata, ela é figurativa. Representação de lendas nacionais. A gente tem representação de lendas naquela imagem? Não tem. Inspiração das composições musicais? Muito menos. Aqui a gente fala que o artista ele ganhou mais notoriedade ao passar pela turnê do Rapa, mas a gente não fala que aquela obra lá em cima tem relação com isso. Nos traços marcados pela estilogravura, essa daqui já tem mais sentido. E a última, nos usos característicos de grafismo dos skates. Também não fala nada sobre isso, né? Então, a gente sabe que a alternativa correta é a letra D. Vamos só entender um pouco mais sobre isso? A gente viu que os traços que foram utilizados para produzir essa obra são traços da xilogravura. Eu acredito que vocês vão lembrar de um artista importante da xilogravura, que é o J. Borges. J. Borges é bem importante na xilogravura brasileira. Por que é xilogravura? O xilo vem de madeira e gravura vem da gravura, né? Da reprodução dessas imagens, certo? Então, a gente tem uma imagem que tem referência aí na xilogravura, certo? Ótimo, então. Matamos aí a primeira questão. Agora a segunda questão. É o nome desse artista aqui, que a pronúncia não sei dizer ao certo qual é. Hausberg, acredito. O nome da obra é Cama. E os materiais são óleo, lápis em travesseiro, coxa e folha em suporte de madeira. E fica no MoMA, em Nova York. Então, é uma imagem aqui que está mais relacionada com a arte pós-moderna. Com a arte
Peraí, desculpa. Deixa eu só apagar aqui. Então, a arte pós-moderna, que é a arte contemporânea, né? Então, a gente tem um textinho também. O Enem tem muitos textos. Inclusive, eu indico que vocês façam várias questões antes para se acostumarem, para na hora da prova vocês não estarem assim e do nada estarem assim. Isso aqui é uma babinha. Tá? Então, façam muitas questões. Porque, às vezes, tem muitos textos. Olha só, que a gente tem 2 questões de artes com textos grandes, né? Essa daqui não tem texto, essa daqui tem texto. Então, é uma coisa, é um padrão, né? Do Sebrasp, não, desculpa, do INEP. Então, é importante que vocês façam várias provas para já se acostumarem. Então, essa daqui, no Hausenberg, a gente tem o seguinte texto. No verão de 1954, o artista Robert Hausenberg criou o termo combine para se referir às suas novas obras que possuíam aspectos tanto da pintura como da escultura. Em 1958, Cama foi selecionada para ser incluída em uma exposição de jovens artistas americanos e italianos, no Festival dos Dois Mundos, em Spoleto, na Itália. Os responsáveis pelo festival, entretanto, se recusaram a expor a obra e a removeram para um depósito. Embora o mundo da arte rebatesse a inovação de se pendurar uma cama numa parede, Hausenberg considerava sua obra um dos quadros mais acolhedores que já pintei, mas sempre tive medo de que alguém quisesse se enfiar nela. Então, ele diz aí, né, que acha que a obra dele é muito acolhedora, justamente por ele utilizar uma cama ao invés de um suporte tradicional, que seria uma tela. Aí a gente tem aí o que a questão vai pedir pra gente, né? A obra de Hausenberg chocou o público na época em que foi feita e recebeu forte influência de um movimento artístico que se caracterizava pela... Ótimo, então. Então, ele já disse que a obra do Hausenberg, ele chocou o público. Isso é um fato que o examinador traz pra gente. E tem influência de um movimento artístico. Agora, ele quer saber o que esse movimento artístico ele se caracterizava. E a gente já sabe que é uma obra pós-moderna, que é uma obra contemporânea. Mas a gente já sabe também que tem relação com outro movimento artístico. Vamos ver que movimento artístico é esse? Olha só. Primeira coisa que ele fala é a dissolução das tonalidades e dos contornos, revelando uma produção rápida. Gente, nada a ver. Porque esse artista, ele explora o elemento principal, é justamente o elemento que foge do tradicional, que é a cama. Em momento nenhum, a temática central da obra é uma dissolução de cores. Na letra B, fala exploração insólita de elementos do cotidiano, dialogando com os readmates. Gente, lembram o que eram os readmates? Os readmates... Vamos colocar aqui. Os readmates, eles fazem parte do dadaísmo. O que era o dadaísmo? Alguém lembra? Dadaísmo era um movimento artístico que utilizava elementos do cotidiano inseridos em outro contexto. Então, esses objetos eles se tornavam obras de arte. O que vocês precisam entender? O dadaísmo, ele trabalhava muito com questões anti-arte. Eles traziam alguns questionamentos do que é arte, do que não é arte. E por isso nós temos essa utilização, esse deslocamento desses objetos do cotidiano, tornando-os obras de arte, certo? Que é a mesma coisa que acontece aqui nessa produção do Hausenberg. Ele foge dos materiais tradicionais. Ele traz aí uma cama. Essa cama é a obra de arte do Hausenberg, certo? Os readmates, eles fazem a parte da arte moderna, né? Só anotar aqui pra vocês. Especificamente das vanguardas.
certo? Só para relembrar. Então, ok, essa aqui a gente já sabe que tá correta, mas vamos olhar as próximas? Vamos colocar várias interrogações aqui, porque, poxa, falar dessas tonalidades, né? Repetição exaustiva de elementos visuais. A gente já para aqui. Você já tá cansado, prova enorme. Será que a gente precisa terminar de ler essa alternativa? Gente, existe uma repetição exaustiva dos elementos lá? Repetição exaustiva seria se a gente tivesse uma imagem, por exemplo, do op art, que tem a repetição da mesma forma diversas vezes, né? Para causar uma ilusão de ótica. Então, negativo. Vou até riscar isso aqui, que muito errado. Incorporação das transformações tecnológicas. Gente, vamos parar aqui. Tem algum elemento tecnológico naquela cama? Geometrização das formas, diluindo os detalhes sem se preocupar com a fidelidade ao real. Gente, é uma cama, então ele não precisou geometrizar, porque essa é a forma natural da cama, né? Então a gente já sabe que não. Se fosse em outra situação, a gente poderia até cogitar isso aqui. Porque essa segunda parte aqui, essa diluição de detalhes, sem se preocupar com a fidelidade ao real, a gente poderia pensar nisso se fosse outra obra. Mas como a gente tem a representação aí da cama, que é bem objetiva, então a gente já sabe que essa alternativa também está errada. E a gente tem certeza aí que a nossa alternativa correta é a letra B. Agora essa daqui. Essa daqui a gente tem uma imagem de um artista que é o Ernesto Neto, que é um artista brasileiro. E a gente tem esses elementos aí que parecem meio tricotados, né? A gente tem pessoas passando. Então, vamos começar a anotar coisas importantes que a gente vê na imagem? A gente vê uma imagem que tem interação. A gente sabe que se esse é um espaço museal, porque tá lá no MASP, é a obra Dengo, e que tem esses elementos, a gente sabe que é uma obra contemporânea. Tá. A instalação Dengo transformou a sala do MAM em um ambiente singular, explorando como principal característica a... Gente, olha só a letra A. Participação do público na interação lúdica com a obra. O que a gente fez quando a gente observou a imagem? A gente colocou o nosso primeiro ponto de observação, que é a interação. Observam o público aqui, o público na obra. O público está fazendo parte da obra, dessa experiência. Lembram disso, que na arte contemporânea a gente tem a participação do público nas obras de arte? Então aqui nós temos este elemento aí que é muito importante. Então, participação do público na interação lúdica com a obra. Distribuição de obstáculos no espaço da exposição não é a ideia, né? A ideia é que as pessoas interajam com essa exposição. Representação simbólica de objetos oníricos, gente, aonde? Interpretação subjetiva da lei da gravidade. Tem alternativas que viajam muito. Gente, a questão é objetiva. Observou a imagem, respondeu. Valorização das técnicas do artesanato. De fato, né? Esse crochê ele está mais relacionado ao artesanato do que à arte. Mas não é o que caracteriza, né? Essa obra do artista. Então, a gente fica aí com a letra A. Gente, por hoje é só. A gente ainda tem algumas outras questões para responder dessa mesma lista, né? O que eu deixo de orientação para vocês? Façam as listas, tanto essa quanto a outra que eu já deixei. Eu deixei para vocês uma primeira aula que introduz alguns temas importantes, né? A respeito da arte. Às vezes eu vou deixar alguns outros vídeos a respeito de teoria, né? Mas no geral vão ser esses vídeos com resolução de questões. E eu sugiro que vocês explorem os links que eu coloco para vocês, porque é importante para que vocês conheçam sobre as técnicas artísticas,
e para que vocês relembrem aí de conteúdos que vocês estudaram em outros momentos, tá? Porque isso faz com que vocês respondam as questões mais rápido. Você vai olhar para essa obra aqui, de cara você vai saber que tem relação com interação, porque é uma obra que tem uma instalação. Então, por isso, eu preciso que vocês leiam aí e acessem os materiais, beleza? Gente, muito obrigada e por hoje é só.